O que aconteceu é que todos nós fomos surpreendidos com um novo tipo de câncer que é causado pelas próteses mamárias. E diante de um universo de 20 a 30 milhões de pacientes com implantes mamários no mundo, isso causou até um certo alarde e uma busca de muitas pacientes aos nossos consultórios, justamente para esclarecer dúvidas e algumas poucas pacientes com sintomas e sinais sugestivos do linfoma. O linfoma anaplásico de grandes células associado ao implante mamário é uma morbidade, um câncer maligno que foi descoberto na atualidade e que está associado com a presença de prótese mamária. O FDA fez uma publicação em seu site alertando sobre a epidemiologia dessa doença, dizendo que uma parte significativa dos casos acontece pós os 52 anos, sendo esta a média dos casos. Contudo, a área de abrangência, a faixa de abrangência da doença é uma faixa de abrangência grande, acometendo pacientes desde muito jovens a pacientes mais idosas. Ainda percebe-se que há um predomínio da incidência em próteses texturizadas. Estas próteses correspondem à maioria, se não à totalidade dos casos, sendo que apenas 5% dos casos estão relacionados à prótese lisa. Contudo, desses 5%, uma parte dessas pacientes tiveram implante anterior com próteses texturizadas. Uma outra parte possui implantes anteriores, mas desconhecem se essa prótese é texturizada ou não. E uma terceira parte não se tem história se essas pacientes tiveram ou não próteses de mama anteriores a essa que não é texturizada. Outros fatores não interferem, aparentemente, na ocorrência de câncer de mama. O motivo da inclusão da prótese, seja por motivo estético ou prótese reconstrutiva, não interferiram na ocorrência do linfoma, bem como o conteúdo da prótese de silicone ou de solução salina também não interferiram. Com relação à patogênese dessa doença, ela não é completamente conhecida, mas um grande fator que se acredita é de um processo inflamatório gerado por uma imunoestimulação crônica, e esse processo inflamatório provavelmente está envolvido com o desenvolvimento da doença, principalmente em pacientes que sejam geneticamente predispostos. Ainda no relatório do FDA, ele libera a clínica dessas pacientes que tiveram o diagnóstico, sendo que 53% dessas pacientes tinham uma coleção periprótese. Esse valor pode ser ainda maior de acordo com a literatura, chegando a mais de 70%, sendo este um dos principais, se não o principal sintoma do linfoma. Uma coleção pericapsular volumosa, de ocorrência 1 ano após a inclusão da prótese. Vale lembrar isso para exclusão daqueles casos de seroma iniciais logo após o implante. Sendo essa coleção suspeita, ela pode ser aspirada e normalmente ela é recoletante em pouco tempo. Outros casos também, 26% pode apresentar-se como edema ou dor na mama, 13% podem se apresentar como uma contratura da cápsula e 16% pode se apresentar com uma massa pericapsular. Com relação ao diagnóstico, o NCCN elencou 3 principais sintomas
para a suspeição, sendo a coleção pericapsular o primeiro deles, a ocorrência de massa periprótese associada à prótese e a ocorrência de erupções cutâneas. Após esse momento inicial de suspeição, segue-se para a fase de exames, sendo disponível tanto a ultrassonografia e a ressonância nuclear magnética, sendo no nosso meio a ressonância reservada para os casos inconclusivos com a ultrassonografia. Sendo que, agora com relação aos achados que nós podemos ter, pode-se encontrar massas durante o exame ultrassonográfico. No caso de massas peripróteses, essas devem ser biopsiadas por core-biópsia guiada, ou pode-se ser encontrado coleções periprótese. No caso de coleções peripróteses, essa também deve ser abordada pela ultrassonografia através de uma punção aspirativa, com retirada de pelo menos 50 ml de líquido. Então vale lembrar que a prótese normal em uma paciente sadia pode ter um volume de 5 a 10 ml de líquido periprótese, sem que isso caracterize um caso de alta suspeição. Nesses casos de alta suspeição, a gente deve tirar 50 ao menos 50 ml de líquido. Esse líquido deve ter 3 destinos. O primeiro destino é a citologia. A citologia que tem o objetivo de identificar células pleomórficas, células que têm um citoplasma exuberante e nucléolos exuberantes. Devem ser enviadas também a citometria de fluxo. A citometria de fluxo deve ser orientada para a pesquisa de células T clonais. E, por fim, deve ser também enviado esse espécime para a imunohistoquímica para a coloração de CD30. O CD30 está presente, positivo, nesse linfoma. Contudo, ele não é patognomônico do linfoma. Ele pode ocorrer a presença de CD30 também em células sadias, mas a associação de presença de CD30, uma citologia, uma citometria suspeitas, confirmam o diagnóstico. Vale ainda lembrar que outros testes podem ser feitos. Pode ser feita a imunohistoquímica para ALK, sendo que esse está presente em outros tipos de linfoma e constitui um diagnóstico diferencial. Após esse diagnóstico estabelecido, nossa próxima etapa é sugerido realizar um PET-CT para guia e planejamento do procedimento cirúrgico, para avaliar se existem massas peripróteses, o grau de acometimento e a profundidade que será essa cirurgia. O tratamento em si consiste na excisão completa da prótese, a retirada completa da cápsula e massas associadas, sendo este um grande valor prognóstico para a paciente. Deve-se ainda fazer uma decisão compartilhada com a paciente a respeito da excisão da prótese e cápsula contralateral. Embora a maioria dos casos seja unilateral, uma pequena parcela de 2 a 4% podem ocorrer bilaterais. Durante esse procedimento, não há contraindicação formal à reconstrução imediata das mamas. Não há evidência de que a reconstrução deva ser feita neste momento ou postergada, mas caso seja feita neste momento, o que se tem preferido são as próteses lisas. Vale lembrar que não está recomendado a abordagem de linfonodo sentinela, muito menos o esvaziamento axilar. Contudo, linfonodos que sejam clinicamente suspeitos devem ser abordados por uma linfadenectomia seletiva para definição diagnóstica. Vale lembrar ainda que não se há evidência que se deva realizar mastectomia nessas pacientes.
O tratamento adjuvante é reservado a 3 grupos de pacientes: aquelas que não foi possível realizar uma cirurgia completa, ou seja, que ficaram partes ainda do tumor, da cápsula, ou pacientes que apresentem acometimento linfonodal ou pacientes que possuem metástase à distância. Com relação ao estadiamento e a frequência de pacientes encontradas em cada estadiamento, o NCCN divulgou dados acerca desta incidência. Em um primeiro grupo, no grupo classificado em estágio 1, sendo o estágio 1A, aquelas pacientes que apresentam apenas essa coleção periprótese, esse grupo pode chegar até 70% das pacientes diagnosticadas. Além disso, existe o grupo 1B, com no máximo 11%, e um grupo C com até 13% relatados, sendo que todo este grupo 1 apresenta doença dentro da cápsula. Já o próximo grupo, o grupo 2A, que há relato de acometimento até de 25%, este grupo já apresenta um infiltrado, uma invasão além da cápsula. Progredindo, existe o grupo 2B e 3, que apresentam índices de até 5 a 9% respectivamente, sendo que esse grupo 2B e 3 caracterizam-se pelo acometimento linfonodal. Já o grupo 4, que é caracterizado por metástase, representa de 1 a 2% dos diagnósticos. Com relação ao prognóstico, esse é muito bom em 2 grupos de paciente: naquelas que se conseguiu realizar a cirurgia completa com remoção de toda a lesão, e no grupo de pacientes classificadas como estágio 1, sendo esses 2 grupos possuem uma boa sobrevida livre de doença e boa sobrevida global. Diante do quadro, vale lembrar que não existe alarme, nem recomendação, nem evidência científica para que as pacientes portadoras de próteses texturizadas façam a remoção desta prótese. Contudo, elas devem manter seu acompanhamento habitual de rotina, tanto para câncer de mama e um acompanhamento para sinais e sintomas suspeitos de linfoma. Vale lembrar ainda que devemos ficar alerta ao surgimento de novas evidências científicas que nos ajude a compreender melhor essa doença.